gente, eu sou a Bárbara Sato, Segredos Entre Amigas, e no vídeo de hoje eu vou comentar com vocês sobre favoritos. Chega fim de ano, é aquele momento da gente olhar a nossa meta no Scooby, observar cada leiturinha e ver quais foram as mais marcantes. Confesso que eu queria fazer uma lista um pouquinho mais enxuta, no entanto, todos os livros que eu coloquei aqui nessa lista de favoritos de romance me tocaram assim de uma forma única. Então tem alguns livrinhos pra eu comentar com vocês. Alguns vocês já viram muitas vezes por aqui, outros eu nem comentei tanto assim, mas também moraram assim e moram no meu coração. Então eu espero muito que vocês gostem. Vou começar falando do terceiro volume da trilogia Redenção, da Nana Polvoli, que é o Redenção pelo Amor. E nesse livro aqui a gente vai conhecer a história do Antônio e da Cecília. Eu gosto desse livro porque a gente tem um protagonista que é o Antônio, que ele é realmente um cara que vai mudar, sabe? Ele é um cara que ele é casado por causa de dinheiro, né? Ele é casado por causa de status, e aí ele vai conhecer uma garota livre, desimpedida, e vai se apaixonar loucamente por ela, e a partir de então ele vai mover, né, todos os passos da vida dele pra essa mulher. E é incrível a forma como ele vai se descobrir como homem, porque até então ele só sabia quem era o empresário Antônio, sabe? Aí ele vai se conhecer, ele vai descobrir os interesses dele, ele vai compartilhar isso com os amigos. Eu acho que a forma como essa história foi contada e como os personagens eles vão se descobrindo no decorrer da trama, a gente tem aí um stop de um tempo muito longo, então tem muitos detalhes acontecendo, vale super a pena. Essa é uma trilogia erótica, assim, que pra quem curte esse gênero, eu acho que é muito boa, porque a Nana, ela consegue falar muito bem nos livros dela, ela consegue expor muito bem, eu acho isso muito bacana, então esse daqui foi um dos meus favoritos do ano. E eu já vou seguindo pra Brittany, né, gente, com o ar que ele respira, e eu não preciso nem mencionar, né, porque foi sensacional, foi uma das minhas leituras favoritas. Eu já tenho o terceiro volume da série, mas eu ainda não li, por isso que eu vou colocar esse aqui, porque já me falaram que talvez eu prefira o terceiro. Mas eu acho que a forma como o Tristan e a Elizabeth foram se redimindo nesse livro, né? A gente tem um casal protagonista que passou por perdas muito complicadas, né? Cada um em sua vida pessoal, e que estão tentando se encontrar novamente no mundo, e eles se encontram juntos. E é muito interessante a forma como a autora abordou isso, sabe? Como eles dois vão se conhecendo, como eles dois vão enfrentando os medos e os dramas passados, sabe? Como eles colocam aquele grande problema deles assim à mostra, eles começam a discutir sobre isso, e a forma como eles encontram pra superar. Mesmo que em alguns momentos da trama eu tenha discordado dessa forma como eles encontram, mas depois eu entendi que realmente era uma forma deles se abrirem, de se expressarem melhor. Eu gostei muito, foi um livro que eu li muito rápido, e eu acho que é um livro que faz a gente ficar pensando sobre alguns aspectos da vida, e esse, como eu já falei pra vocês, são os meus tipos favoritos de leitura. De sequência eu tenho que falar de Karina Risse e Quando a Noite Cai, Gael e Brianna, melhores pessoas ever. E nesse livro aqui a gente tem uma mistura de fantasia com romance contemporâneo, onde a gente vai conhecer a Brianna. A Brianna, todas as noites, desde que completou 18 anos, tem um sonho atemporal, um sonho fantástico com guerreiros escoceses e coisas do gênero. E essa é a parte fantástica da história, né? Esse sonho ele é narrado de forma intercalada com um romance contemporâneo, onde a gente vai conhecer a Brianna, uma jovem de 24 anos, que não consegue ficar em emprego simplesmente assim, tipo, tudo dá errado pra ela tem um puta de um azar, até que ela vai encontrar o cara dos sonhos dela, literalmente. A partir de então a vida dela vai dar uma mudança, muitas coisas vão acontecer. Eu acho que ele é um romance interessante porque a gente, ao mesmo tempo que sente o que tá acontecendo, que entende um pouco da trama, a gente é surpreendido com a forma como a história é contada e com a forma como tudo vai sendo revelado. A princípio eu achei um pouco cansativo a história da narrativa do sonho da Brianna, no entanto, quando o livro foi passando assim da metade, eu já comecei a me inteirar melhor e a compreender que sim, precisava pra fazer a história valer a pena e pra fazer a gente entender cada ponto da trama. Além disso, os personagens secundários que rodeiam essa história são sensacionais e dão uma característica única pro livro, sabe? Eles precisam estar ali pra história valer a pena. Eu adorei Quando a Noite Cai. Na verdade, eu adoro tudo que a Karina Risse escreve. Tô super ansiosa pelos próximos volumes dela e, sério, indico muito. De sequência, eu tenho que falar de A Conquista, da série Amores Improváveis. Esse daqui é o 4º volume. Muita gente prefere o jogo. Eu acho que o jogo é um livro, assim, que tem uma mudança de personagem muito forte, sabe? Que acontece uma coisa que os personagens eles se modificam muito. Mas A Conquista foi o que mais me conquistou realmente. Aqui a gente vai conhecer a história do John e da Sabrina. A Sabrina, ela já é uma personagem que aparece no volume anterior, no jogo, só que ela aparece meio que como vilã, né? O protagonista tem uma birra aí com ela. E o John, ele é o personagem mais reservado de toda a trilogia, então a gente não conhece muito dele. E o interessante é porque aqui a gente vai desmistificar essa Sabrina que aparece no volume anterior, e a gente vai conhecer, né, o John, que ele aparece muito sorrateiramente, a gente não conhece
conhece muito bem dele. E é interessante a forma como a trama é abordada e como eles dois vão precisar ficar juntos, sabe? Como eles dois vão ter que enfrentar uma grande coisa que acontece no meio do relacionamento deles, que acontece sem que eles queiram, e que a partir de então eles meio que estão ligados, e aí eles não têm muito o que fazer. E ver a forma como isso vai se desenvolvendo, como eles dois vão tentando lidar com isso, sabe? A forma como eles vão lidar com isso, no geral, é muito gostosa. Além disso, a gente tem a presença dos personagens que aparecem nos livros anteriores de uma forma muito forte, muito marcante, mesmo que a Ellen consiga fazer o livro ser focado no casal protagonista. É uma outra leitura que eu indico muito, porque essa série vale super a pena. Também preciso falar de Big Rock, da Lauren Blakely, e gente, eu já falei pra vocês muito desse livro aqui, mas é porque eu adorei mesmo. Ele é narrado pelo Spencer, e o Spencer, ele faz a linha, tipo, gostosão, e ele sabe que ele é muito bom, ele sabe que tudo que ele faz é muito bom, sabe? Então ele é, tipo, se acha mesmo. Só que ao mesmo tempo ele é uma pessoa muito humilde, e ele entende quem é ele entende quando ele tá com uma pessoa, ele tá com uma pessoa, e ele tem uma melhor amiga que ele, tipo, venera ela loucamente. Só que ele nunca viu ela como uma namorada, uma possível ficante, uma possível peguete. Pra ele, ela é, tipo, melhor amiga, exemplo de vida. E aí, um dia, ele meio que cria um plano maligno que nem cria, ele solta sem querer e diz pra algumas pessoas que ele tá noivo dela, só que ele nunca nem deu um beijo nela. Mas pra ajudá-la a sair dessa furada, ela topa aí essa ideia, e nesse noivado fictício eles vão se conhecer melhor. É lindo, é fantástico, o Spencer é muito engraçado. Eu não esperava que a história conduzida por ele fosse ser tão divertida quanto foi, mas eu adorei conhecê-lo no decorrer da trama, e eu indico também muito a leitura. De sequência, eu tenho que falar de Mr. Romance, da Liza Raven, e esse livro foi uma leitura do mês passado, e que eu achei muito diferente. Eu vi gente falando assim, que a leitura foi arrastada, ou que não curtiu muito, e gente, eu adorei, porque é um livro que foca realmente no romance. A gente tem um protagonista que ele realiza fantasias românticas de mulheres, e aí a gente vai ter uma jornalista que quer meio que investigar, descobrir um pouco mais sobre isso, e ele vai realizar uma fantasia romântica dela sem que ela perceba. E é muito gostoso de vivenciar junto com eles dois o que é que tá acontecendo, a forma como a história foi conduzida é muito legal. Ele foca realmente no romance, sabe? É um protagonista que ele fala sobre como um beijo pode ser arrebatador, sobre como pegar numa mão pode ser interessante, dar um abraço, sabe? Você não precisa necessariamente de sexo pra estar envolvido com outra pessoa. E eu achei fantástico, genial, amei, super indico. Nossa, a Liza conseguiu me surpreender muito nesse livro aqui, porque... ai, coraçãozinhos pra ele. Sequência, eu vou falar de Métrica, da Colleen. E, gente, o que é Métrica, né? Eu tava com esse livro guardado aqui há, tipo, muito tempo. E eu tava achando real que não fosse ser, assim, um tiro quanto foi, né? Porque a gente vai conhecer aqui. É o New Adult, onde a protagonista, ela tá se mudando, né? Da cidade onde ela nasceu e foi criada, junto com a mãe e o irmão após o falecimento do pai. A mãe dela tá sentindo que não vai conseguir cuidar dos filhos sozinha e quer voltar pra cidade natal pra ter mais apoio, né? Das pessoas, dos amigos que ela conhece. E aí, nessa volta, sem querer, porque a protagonista não tá nem um pouquinho disposta a essa mudança, ela vai acabar conhecendo uma pessoa. No entanto, vão ter impedimentos que vão surgir aí no meio dessa relação, que vai impedir real que ela fique com essa pessoa. E aí a gente vai ver eles dois, né, se descobrindo, porque a gente acaba percebendo que eles dois têm muitas coisas em comum, que existem segredos aí que não estão sendo revelados e que talvez eles precisem um do outro pra se manterem firmes e fortes. Eu vou deixar o link da resenha pra vocês aqui no card. Também foi uma leitura, assim, uma completa surpresa que eu adorei e que eu super indico, porque Colleen é mestra, rainha destruidora. E por último, mais ou menos importante, eu vou indicar aqui o terceiro volume da série Noivas da Semana, que é o Noiva até Sexta, e nele a gente vai conhecer a história da Gwendolyn Harrison, isso, e do Neil McBean. E, gente, eu adorei esse livro, porque eu tô achando interessante, muito interessante dessa série, né? Tenho que falar que é muito interessante, porque a autora, ela tá conseguindo construir com uma base muito parecida em cada livro, histórias completamente diferentes e surpreendentes. Nesse aqui a gente vai ter a irmã do Duke, né, que é a Lady Gwyn, e o Neil, que é a segurança do Duke. Esse romance, ele já vem se arrastando desde o primeiro volume, com aquela troca de olhares, a gente sabia que ele ia acontecer, no entanto ele nunca foi muito evidenciado, e a gente já tá sabendo disso aí até aqui. E quando chega aqui, a gente vai se questionar, pelo menos eu fiquei me questionando, o que aconteceria para o romance engatar, porque eles estavam fugindo um do outro por um longo período de tempo, então não ia ser uma coisa simples. E a forma como a autora criou tudo, envolveu um mistério, né, uma fuga, eles dois precisando cortar o estado, assim, pra fugir de uma coisa que a gente também desconhece do que é, assim como eles, foi muito interessante, a abordagem foi muito boa, o livro é eletrizante, a gente fica grudada até acabar, porque é muito surpreendente e envolvente e, tipo, vale muito a pena. Eu simplesmente amei, indico pra caramba a leitura. Talvez eu tenha
tenha deixado pro lado aí alguns romances, então me conta se tem algum romance que eu li que você fala, Bárbara, como é que esse não tá na sua lista de favoritos? Comenta aqui porque, né, vai que eu deixei esse passar. E também comenta quais foram os seus favoritos de 2017 no gênero romance. Pelo amor de Deus, eu quero saber de tudo pra botar na minha lista de 2018. Se você gostou desse vídeo, clica no joinha pra mim, se inscreve no canal pra não perder as novas atualizações e segue a gente nas nossas redes sociais. Os links estão aqui no box de informações. Eu te espero no próximo vídeo. Beijo, tchau!